Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Eu convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 9. Mateus 24, a partir do versículo 9, está escrito assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta manhã, Pai, nesta casa de oração, nesse lugar que é chamado pelo Teu nome. Aqui está reunida a Tua igreja, Senhor, que o Senhor comprou, que o Senhor lavou com o Seu sangue. Aqui está o Teu povo, Senhor, e nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, e que sejamos edificados e transformados por esta palavra, e que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir conforme a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas e sobre esta igreja, Senhor, na direção, Senhor amado, e nós queremos, Senhor, ser levados, que é na direção do Teu Espírito, ó Pai. É na Tua direção que nós queremos andar, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto de Mateus 24, ele é chamado o sermão profético, em que o Senhor vai anunciar acerca destes dias que nós estamos vivendo. Os dias que vão anteceder a sua segunda vinda, amém? E o Senhor vai descrever uma série de coisas, e são chamados os princípios das dores. E aqui, a partir do versículo de número 9, ele está falando de coisas que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Você pode dizer, pastor, mas tudo que está aqui não está acontecendo aqui. Pode ser que não está acontecendo aqui no Brasil, mas está acontecendo no mundo nos nossos dias. E ele diz aqui, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Isso acontece hoje, e não acontece em outra época. Isso acontece hoje na Coreia do Norte, isso hoje acontece na China, isso hoje acontece em vários países muçulmanos, acontece na Índia, acontece em vários lugares do mundo, tem acontecido isso. Por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pessoas são presas e pessoas são mortas. Não muito distante de nós, aqui na Colômbia, as Farc, elas não gostam de pastores, elas proíbem que os pastores estejam nos territórios que elas atuam, né? A gente sabe que houve ali uma mudança, eles se tornaram um partido político, mas eles continuam inimigos do Evangelho e continuam perseguindo aqueles que vão pregar no Evangelho. Vários lugares do mundo tem acontecido isso, e aqui ele diz mais: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso a gente pode experimentar no Brasil. Tem pessoa que não gosta da gente porque a gente fala de Jesus. Começa a falar de Jesus e vai ter gente que não vai gostar de você. Começa a espalhar a palavra de Deus, você vai ver que tem pessoas que vão passar a te odiar, simplesmente porque você está falando no nome de Jesus. Isso acontece, e eu sou prova disso. Às vezes tem algum abençoado que entra lá na minha rede social lá e me xinga, porque eu estou compartilhando aí o nome de Jesus, mas não tem problema. Jesus fala, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso está acontecendo nos nossos dias. Quantos falsos profetas têm se levantado nos nossos dias? Quantas falsas teologias têm surgido nos nossos dias? Estão enganando a muitos. Muitas pessoas têm ido atrás disso.
de um falso evangelho, porque é um evangelho que vai de acordo com aquilo que elas querem viver. Existem certos pecados que as pessoas não querem abandonar, existem certas coisas que não querem que sejam transformadas nas suas vidas, e hoje tem praticamente um evangelho para cada tipo de gosto. Tem o evangelho para quem não quer ir na igreja, dos desigrejados, está cheio. São grandes, numerosos o número dessas pessoas que falam contra a igreja, que não quer estar na igreja, e diz que não precisa estar na igreja para ser salvo. Aquela pessoa que não quer compromisso com nada, tem o evangelho para esses. Tem o evangelho para aquele que não quer dar o dízimo, que não quer dar oferta, que odeia falar em dízimo e oferta, tem também. Está cheio, né? De pessoas assim. Tem o evangelho daqueles que não querem mudar a sua prática sexual, não querem abandonar o pecado, tem também. Tem o evangelho para aqueles que querem ficar casando e descasando, casando e descasando, tem também. Tem evangelho para tudo, tem aqueles que não querem parar de ingerir bebida alcoólica, tem o evangelho para isso. Não, pode beber, não tem problema não. Jesus bebia. Ainda até usam esse argumento, Jesus bebia, pode beber. Tem para tudo que é tipo de gosto, mas não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que está de acordo com a palavra de Deus, não em partes, mas em toda ela. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, tem que se enquadrar nesse evangelho. Não pode ser mais ou menos. E Jesus falou uma palavra assim, ó, tem que ser sim, sim e não, não. O que passa de sim, sim e não, não, vem da onde? Vem do maligno. Então sempre que você vê, não é bem assim, não, está escrito, mas não, cuidado. Cuidado com isso, e hoje tem bastante isso. O politicamente correto, aquele inclusivo, né? E não precisa se converter para entrar lá. Você pode vir do jeito que você está e você pode ficar do jeito que você está. É inclusivo. Não, você tem essa prática, mas não tem problema. Aqui nós te recebemos e nós te abraçamos. E nós não vamos apontar o dedo para você. E você pode viver do jeito que você quiser. É a porta larga que Jesus falou. É o caminho largo. Só que esse caminho largo, Jesus disse que ele vai conduzir para o inferno. Ele não vai conduzir para o céu. O que conduz para o céu é a porta estreita, é o caminho apertado, que exige renúncia, exige conversão, exige transformação. A mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus, quando você lê no começo dos evangelhos, é a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É necessário se arrepender para entrar no reino dos céus e se arrepender de tudo aquilo que a Bíblia classifica como pecado, como iniquidade, como maldade. Tem que ter uma mudança, uma transformação. Jesus falou para Nicodemos, que era um líder religioso dos mais importantes da sua época: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, você não vai ver o reino dos céus. Nicodemos passou a sua vida praticamente inteira estudando a Bíblia, o Velho Testamento, e ele conhecia muitas coisas de cor, mas não tinha nascido de novo. É necessário nascer de novo, é necessário a carne morrer, o velho homem morrer. E Jesus está explicando estas coisas aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tem esfriado mesmo. A gente vê tanta maldade, a gente vê tanta perversidade, a gente vê tanta coisa acontecendo assim que nos choca. Tem coisas hoje que a gente ouve que não nos choca, que se a gente voltasse 20 anos atrás, meu Deus, seria algo estarrecedor, mas hoje está normal, não tem problema não. As pessoas hoje blasfemam do nome de Deus com a maior naturalidade. Antigamente ninguém blasfemava o nome de Deus, não é verdade? As pessoas falam, não, brinca com tudo, menos com Deus. As pessoas falavam assim, ó, brinca com tudo, menos com Deus. Não brinca com Deus não. As pessoas, normal, na escola a gente ouvia isso. Na rua a gente ouvia isso, entre os amigos, molecada jogando bola, molecada na escola, a gente ouvia isso, os adultos falavam, opa, peraí, não brinca com o nome de Deus não, respeito. Hoje em dia, a boca blasfema, e parece que esses que são blasfemos aí se acham tão engraçados, mas não sabem o que lhes aguarda se não se arrependerem. E por causa disso o amor de muitos tem esfriado. Hoje em dia tem até crente fazendo piada com as coisas de Deus. Blasfemando as coisas de Deus, satirizando as coisas de Deus.
satirizando, imitando falar em línguas, imitando os dons do Espírito, imitando as manifestações do Espírito Santo, fazendo piada com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. E muitos crentes estão achando bonitinho, legal, não, engraçado. Não, não é engraçado, não é legal. Deus não aceita esse tipo de coisa. Por causa disso, o amor de muitos tem se esfriado. Mas no versículo 13 aqui, o Senhor nos fala de algo de uma maneira forte e poderosa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como? Perseverar da mesma maneira que todos na Bíblia Sagrada perseveraram. Sem se contaminar, sem se deixar influenciar por todas as coisas que estão surgindo à nossa volta. E o Senhor falou assim, todas essas tribulações, tudo isso que está acontecendo, Ele tem o objetivo de nos esfriar no amor e na fé. Tudo que Satanás está fazendo é para esfriar, para tirar o temor, para tirar a reverência, para tirar o nosso zelo com as coisas de Deus, para tirar o nosso compromisso com as coisas de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos que observar que Noé viveu num período de uma corrupção geral do ser humano, pior do que os nossos dias. Porque nos nossos dias ainda tem bastante crente que você pode conversar e ainda tem a mesma visão que você, mas no tempo dele não tinha ninguém não, era ele e a casa dele. Mas Jesus diz que os dias que nós vivemos, eles são semelhantes aos dias de Noé. A diferença é que hoje tem muito mais pessoas que, como Noé, não vão se contaminar. Não vão se deixar levar por estas coisas. Vão perseverar como Noé perseverou. E nós precisamos perseverar como Daniel perseverou na Babilônia. Existem pessoas que você olha e você sabe que a pessoa cresceu dentro da igreja, mas daqui a pouco a pessoa está lá no mundão. Está lá com a vida toda destruída. Não tiveram aquele zelo de perseverar como Daniel teve. É só o diabo oferecer um manjar, seja de fama, seja de dinheiro, seja de sucesso, e as pessoas já se assentam na mesa e comem os manjares da Babilônia. Não tem estrutura para permanecer fiéis. Eles são seduzidos pelas coisas deste mundo. E nós precisamos permanecer do mesmo jeito que a Bíblia fala de Daniel. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Irmão, nada que esse mundo ofereça tem algo de bom para nos dar. Nada que o diabo apresentar diante de nós como um manjar, como uma coisa boa, como uma coisa que não tem nada a ver. E é sempre assim, não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem problema não, olha, isso aqui não, olha. Ele sempre vai maquiar, ele sempre vai tentar nos enganar, como ele fez com Eva. Ele sempre usa um pouco de verdade para ganhar a tua confiança. Ganhou a tua confiança, ele vai vir com o veneno e vai vir com a mentira. Ele não vai chegar com a mentira logo de cara. Ele não vai chegar com o engano logo de cara. Ele vai usar a verdade para ganhar a tua confiança. E ele fez isso com Jesus, irmãos. Fez isso com Jesus, olha, está escrito, e ele cita o Salmo 91, né? Dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Olha, pode pular daqui, porque está escrito, pode confiar. E Jesus então, bem firmado na verdade, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo conhece a Bíblia. E o diabo sabe como enganar. Primeiro ele vai te jogar uma verdade, ganhar a tua confiança. Ganhou a tua confiança, ele começa a destilar o veneno. Mas não é de uma vez, não é para te chocar, é de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho que ele vai lançando veneno para você, aos pouquinhos, se desviar da verdade. Olha como ele agiu na vida de Saul. Deus deu uma palavra direta para Saul. Quando Saul está lá para executar a palavra de Deus, então ele diz, olha, mas isso aqui, ó, você pode fazer assim, ó. Não seja radical. Você não precisa ser radical nesse ponto aqui. Olha, você faz isso. Ó. O que importa é a intenção. O que importa é a intenção. Você não precisa obedecer. Você não está tendo a intenção. Olha, você vai levar esse gado aqui, mas você vai levar isso aqui para sacrificar o Senhor. O que importa é a intenção. Quantas vezes a gente tem ouvido isso? O que importa, não importa a intenção. O que importa é a obediência. O que importa é fazer aquilo que Deus manda.
Porque Deus tem prazer na obediência, Deus não tem prazer nos sacrifícios nem nos holocaustos. Foi a palavra de Deus na boca do profeta Samuel para ele: o Senhor não tem prazer em sacrifícios e holocaustos, o Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra, em que se faça aquilo que ele falou. É esse que Deus tem prazer. É quando a gente se submete à sua palavra. Então ele vai agindo de maneira tão sutil, e a gente olha para a vida de Saul e termina de uma maneira tão trágica. Um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus quando o profeta Samuel ungiu ele, depois passa a viver grande parte da sua vida por causa da sua desobediência, atormentado por demônios. E Jesus falou que quando o demônio sai de uma vida de uma pessoa, o que ele fica fazendo? Ele fica procurando voltar. E se ele achar a casa vazia, quer dizer, a casa vazia é por quê? Porque não está com o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo sai da vida de muitas pessoas? Desobediência. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Deus não anda com desobediente. Deus não vai andar lado a lado com quem só faz aquilo que Ele quer. Não faz aquilo que Deus instrui, não faz aquilo que Deus manda, não faz aquilo que Deus orienta, Ele faz aquilo que Ele quer. Deus não vai andar junto com essa pessoa. Deus não vai andar. Para todo desobediente, a mensagem de Deus é volta. Arrepende-te, volta. Quer dizer, olha, em determinado momento da nossa caminhada, você desobedeceu e você se apartou. Então, para mim andar de novo contigo, você tem que se arrepender e voltar. Voltar. Se arrependa e volta. Arrependimento é retorno. Retorno à presença de Deus. Então, cada vez que eu desobedeço a Deus, eu me afasto da presença de Deus. E para mim voltar à comunhão de Deus e do Espírito Santo, eu tenho que me arrepender e voltar e obedecer aquilo que Deus falou. Deus não tem atalho. Não, eu desobedeci aqui, mas não tem problema. Deus vai me dar um atalho, eu vou seguir lá na frente e essa desobediência... Não. Eu tenho que voltar aqui e consertar aqui onde eu desobedeci, me arrepender aqui e passar a obedecer aqui onde eu fui infiel, para a minha vida seguir em frente. É assim que Deus vai fazer. Deus falou isso para Elias: Elias, o que está fazendo no Monte Horebe? O que você está fazendo aqui? Elias era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de Deus, sim, mas em determinado momento, por causa do medo de Jezabel, ele toma uma decisão que é dele, não é de Deus. E ele vai para o Monte Horebe e Deus fala: o que está fazendo aqui, Elias? Volta pelo caminho por onde você veio. Eu não mandei você vir para cá, eu não mandei você estar aqui, volta. E essa é a mensagem de Deus para nós. Quando Deus fala às igrejas, Ele fala: olha, deixaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Volta lá onde você começou a desobedecer e conserta e passa a obedecer aonde você antes desobedeceu. Passa a obedecer ali, para que então a tua vida possa andar de novo na minha presença. Aí a casa está ocupada de novo. Aí não tem lugar para o diabo. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, não tem lugar para o diabo. Quando a presença de Deus está na nossa vida, não tem lugar para o diabo. Mas se eu insisto em desobedecer, mas se eu insisto em negligenciar aquilo que Deus fala, a casa vai acabar ficando vazia, porque o Espírito Santo não contende para sempre com o homem. Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai mostrando, Deus vai advertindo, Deus vai instruindo. Chega um determinado momento que Deus diz: eu não vou mais contender com ele, eu não vou mais falar com ele, porque ele não quer obedecer. Já falei, foi o que aconteceu com Judá e com Israel. Quando a gente chega ali no final dos dois reinos, você vai ouvir Deus falando: olha, enviei os meus servos, os profetas, madrugando e falando, mas vocês não quiseram. Por muito tempo eu enviei os meus servos, a um vocês mataram, a outros vocês perseguiram. Por quê? Para não obedecer. E nós vivemos numa geração assim, que vai perseguir, que vai matar, porque não quer se arrepender do seu pecado. Vai cancelar, vai ofender. E as pessoas ofendem mesmo, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência. Por quê? Porque elas não querem obedecer, porque elas não querem se submeter.
E onde que nós precisamos entender que nós devemos estar? Perseverar, como Josué e Caleb. Caleb e Josué foram aprovados por Deus porque perseveraram em seguir ao Senhor. Quando todo mundo deu um relatório negativo da terra, porque olharam só para as circunstâncias naturais e visíveis, eles foram os únicos que disseram, não, vamos entrar e vamos possuir, porque o Senhor é conosco. O Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai submeter o inimigo debaixo dos nossos pés. Perseverar em seguir ao Senhor. Esse é o segredo. Jesus fala aqui, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso perseverar. Paulo vai instruir a Timóteo assim, eu quero ir com os irmãos lá para 2 Timóteo 3. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Olha o que Paulo diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Permanece naquilo que você aprendeu. O que Timóteo tinha aprendido? Verso 15, as sagradas letras, a Bíblia. Timóteo tinha aprendido a Bíblia. E o que a Bíblia faz na nossa vida? Elas podem nos fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos instrui com sabedoria, sabedoria que nos leva à salvação pela fé em Cristo Jesus, porque a Escritura, a Bíblia, ela é inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então ela vai nos ensinar, ela vai redarguir, ela vai chamar a nossa atenção, ela vai nos corrigir, ela vai nos instruir na justiça, não na nossa justiça, mas na justiça de Deus, para que você possa ser perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Nada que está na palavra de Deus tem vamos dizer assim, um resultado ruim para a tua vida. Tudo que está na palavra de Deus, Deus colocou ali, e a propósito de Deus colocar cada versículo, cada texto que está na palavra de Deus, é para corrigir a nossa vida, para nos instruir, para que a gente seja aperfeiçoado pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos aperfeiçoar. Por isso nós temos que permanecer fiéis na palavra de Deus. Olha, não interessa quem falou, não interessa o que ele falou, eu quero saber se está de acordo com a palavra de Deus. A igreja de Bereia, os judeus lá de Bereia tinham essa preocupação. Chegou o apóstolo Paulo está falando, mas será que o que o apóstolo Paulo está falando está de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver. E a Bíblia chama eles de excelentes por causa dessa prática. Nós temos que ter esse cuidado. Paulo fala assim, olha, nem que nós ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho além do que já recebeste, que seja anátema e seja maldito. Então Paulo está dizendo que podem algumas pessoas no curso da sua vida se perderem. Algumas pessoas podem no curso da sua caminhada desviarem e apostatarem da fé. E durante as cartas de Paulo você vai ver, ele vai falar, olha, fulano me abandonou, ciclano vai dar o nome de pessoas, vai dar uma lista de pessoas que se perverteram, que se corromperam ao longo da sua caminhada. Ao exemplo de Saul. E a gente sabe, irmãos, que isso acontece. Então o que vai me fazer permanecer sem me contaminar? A palavra de Deus. O meu compromisso principal tem que ser com a palavra de Deus. Tem que ser com aquilo que está escrito. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, as coisas estão tão sutis, irmãos.
tão sutis, e o diabo ele é tão assim, vamos dizer, astuto no engano, que você vê muitas pessoas se deixando levar pela astúcia do diabo. E um dos principais venenos que nós vemos hoje em dia, irmãos, e a gente tem que estar atento, é que a redenção pelo Evangelho é a justiça social. Isso é mentira. A redenção não vem pela justiça social. A redenção vem por Jesus. E uma vez que Jesus entrou na nossa vida, Ele transforma de dentro para fora. Outra ilusão, que o mundo todo vai ser transformado. Isso é uma mentira, o mundo não vai ser todo transformado. Agora não. Todo mundo vai se converter. Não. Onde está escrito isso, que todo mundo vai se converter? Se Jesus fala que nós vamos ser perseguidos, se Jesus fala que o amor de muitos vai esfriar. Então, olha só que a gente tem que ter o cuidado de olhar de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse assim, os pobres sempre os tereis convosco. O que Jesus está dizendo? Que a natureza corrompida do homem não vai promover justiça social em lugar nenhum do mundo. Então isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira, estão querendo colocar isso para dentro. Não, mas a responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho, não é fazer justiça social. A responsabilidade da igreja está lá em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, é essa a responsabilidade, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esses sinais seguirão os que creem. A responsabilidade da igreja é a grande comissão. Não é política, não é social, não é de preservação da natureza. Isso tudo é mentira, é engano do diabo. Que vem ali de pouquinho. E qual é o intuito do diabo? Fazer você perder o foco que é Cristo e virar para cá. O reino do Senhor Jesus Cristo é aonde? Onde que é o reino de Jesus? É nos céus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Eu estou citando a palavra para você entender que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Então não pense, irmão, mas está escrito na Bíblia, sim, no milênio Jesus vai vir e vai governar a terra. Lá, agora não. Lá, Jesus vai transformar a sociedade. Agora não. Agora não vai transformar, não. Jesus multiplica os pães e uma grande multidão começa a seguir ele. Jesus se vira para a multidão e diz, olha, vocês estão me seguindo, não porque vocês creem que eu sou o Messias, mas porque vocês comeram pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Vocês estão querendo me fazer rei, porque a intenção deles, vamos fazer ele rei. Ele vai vir, vai trazer justiça social, vai acabar com a fome e com a miséria dos nossos dias. Essa era a intenção. Mas Jesus falou, opa, não. Agora não é o tempo disso não. E aí o que eles fizeram? O que acontece de muito hoje. Estamos decepcionados com o Senhor. Quantas pessoas estão olhando para a igreja hoje? Estou decepcionado com a igreja hoje. Pensei que a igreja ia fazer justiça social, mas eles não vão fazer justiça social, não vai mesmo, porque essa não é a missão da igreja. Diz que muitos voltaram atrás por causa disso, porque se decepcionaram com Jesus. Isso vai acontecer hoje também, irmão. Vão se decepcionar com a gente, porque eles estão querendo algo que a igreja não tem que fazer. A igreja tem que se ater naquilo que Deus fala, naquilo que Deus instrui. E aí, eles se decepcionaram e voltaram atrás. Muitos deixaram de seguir a Jesus. E assim é hoje, irmãos. Fiel na palavra, poucos vão querer ficar. A maioria quer um evangelho que fala aquilo que ele está querendo ouvir. Mas o evangelho, ele fala aquilo que nós não queremos ouvir. Ele vem para confrontar. Ele vem para transformar a nossa vida. Ele vem para mortificar a nossa carne. A nossa natureza carnal tem que ser morta, tem que ser sacrificada.
Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Ele está falando da eternidade. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Um evangelho de comodidade que não confronta, que não te leva a morrer para você mesmo, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo vai te fazer morrer para você mesmo. Então é isso que Paulo instrui para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Vai ter muito vento de doutrina, vai ter muita coisa. Permanece naquilo que você aprendeu, que está na Bíblia Sagrada. Olha o que o apóstolo Tiago escreveu, vamos um pouquinho mais para frente. Logo depois de Hebreus está a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1. A partir do versículo 2. Ele diz assim, meus irmãos, tende grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Eu gosto mais da versão atualizada que diz, quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, lá diz perseverança, é melhor. Tenha, porém, a perseverança sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, o apóstolo Tiago está dizendo que as tribulações, as tentações, as adversidades, e nós vamos passar, elas vão produzir o quê? Perseverança na nossa vida. Elas vão nos levar a perseverar, elas vão estar ali como um obstáculo para nós vencermos. E quando a gente olha para o desenvolvimento humano, a gente vê que, por exemplo, na educação. Essa semana eu estava no mercado, aí tinha uma professora, o mercado é do lado da escola ali, e aí ela começou a conversar comigo, e ela estava falando, professora do ensino médio, colocaram um tal de não pode reprovar, porque se reprovar as crianças vão ficar machucadas. Repetiu de ano vai trazer um trauma para a criança. Então vai empurrando ela, vai empurrando. Não sabe nada, não estuda nada, mas vai empurrando. Aí ela falou, aí chega para mim, ensino médio, não sabe ler e não sabe escrever. É que adianta? Que adianta? Tem o diploma lá da 8ª série, ensino fundamental. Lê aqui para mim, não sabe. Escreve aqui, não sabe. O máximo que sabe, ela falou assim, é escrever o nome, assinar o nome. Assina seu nome, o nome sabe. E tá bom, sabendo escrever o nome, tá bom. Um aluno que chega no ensino médio, que só sabe assinar seu nome, tá ruim demais, né, irmãos? Mas por quê? Não vamos confrontar. Não, se ele repetir de ano, ele vai se sentir ofendido, machucado. Então empurra. Olha o que causa. Então a palavra de Deus, ela vai nos levar, irmãos, a passar por momentos difíceis, para quê? Para provar a nossa fé. Deus vai provar, você crê em mim? Então vamos ver se você crê mesmo. Porque a gente cantar é fácil, tudo entregarei. A gente canta, ainda que a figueira não floresça, Por quê? Porque a gente não está no lugar do profeta Abacuque. Porque a gente não está no lugar daquele que escreveu, tudo entregarei. Então é fácil para a gente cantar, mas quando chega na nossa hora de tudo entregar, será que nós vamos entregar? Quando chega na nossa hora de estar no lugar do profeta Abacuque, de olhar para todos os lados e não ver nada. Porque ele fala, ainda que a oliveira minta, não produziu nada, esperou, colheu fruto, não colheu fruto, olhou para o gado, foi levado embora, foi roubado, não sobrou nada. Para quem é o agricultor? Se a plantação não der nada, e se os animais forem roubados, o que sobra para o agricultor? Nada. Mas o que ele diz? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele era um louco? Não, porque ele sabia que o socorro vem dos céus. Porque muitas vezes a gente vai olhar para um lado e para o outro, e não vai ver solução, e não vai ver resposta, parece que a gente está no fim da linha. Mas se a gente levantar os nossos olhos para os céus e clamar, vem socorro. E a gente tem que esperar no Senhor. Então tudo isso Deus faz para fortalecer a nossa perseverança. Versículo 4, a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
Por que Deus quer que você seja perseverante? Por que muitas vezes Deus permite vir luta e tribulação sobre a sua vida? Tantos problemas difíceis que vêm, tantas situações adversas que você vive, porque Deus está te preparando, aleluia, para criar em você um espírito perseverante, para criar em você resistência e resiliência. Você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai retroceder. É Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha de fogo ardente. Não tem problema não. Ó rei, pode nos lançar lá. Nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos curvar. Quantas pessoas têm se dobrado e têm se curvado, porque não tem perseverança, é só uma ameaça surgir, a pessoa, não, eu tenho que fazer, pastor, porque se eu não fizer, o que vai acontecer comigo? Pronto. Imagina a gente no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, quantos crentes iriam se curvar? Não, eu tenho que preservar a minha vida, pastor, sabe como é que é, né? Eu vou para a fornalha de fogo ardente, misericórdia, né? Depois eu peço perdão para Deus aqui, porque esses ídolos aqui não estão no meu coração, não. Isso aqui Deus sabe, eu estou fazendo isso aqui só para me escapar aqui. Quantas pessoas estão fazendo isso? Olha, proibido orar. Ixi, então não dá para orar não. Até queria orar, pastor, mas o rei mandou um decreto aí, quem for orar vai para a cova dos leões, misericórdia, não vou orar não. Se eu tiver que orar, eu vou orar bem escondidinho lá, para ninguém me ver. Quantos de nós fariam isso? Então, Deus vai trazendo, e a palavra de Deus, ela diz que Deus não vai nos dar uma provação maior do que a nossa força, maior do que a nossa capacidade. Deus conhece a nossa estrutura. Mas Deus vai nos preparando, e é como o desenvolvimento de uma criança. Vai nos colocar, olha, ó, Pedro ali, ó. Não consegui engatinhar, agora já está engatinhando. Daqui a pouco ele está andando. São etapas de desenvolvimento na vida dele. Hoje ele não está falando, ele está emitindo alguns sons, mas daqui a pouquinho ele está falando. São etapas, da mesma maneira somos nós. Deus vai nos guiar por etapas. Isso quer dizer, pastor, que se eu vencer essa luta de hoje, amanhã vai surgir outra? Sim. E Deus vai permitir que surja outra? Sim. Mas Deus nunca vai permitir que você passe por nenhuma luta sozinho. Ele vai estar junto com você. Ele vai estar ali para te dar força, Ele vai estar ali para te dar sabedoria, Ele vai estar ali para garantir que você vença. Se você confiar nele, se você obedecer a palavra dele, não tem como dar errado. E eu me lembrei do pastor Luiz, que foi meu pastor lá no Rio Grande do Sul. E ele brincava e falava assim, ó, quem quer uma oração para nunca mais ter luta na vida? Vem aqui na frente, aqui que eu vou orar para você morrer agora. Porque ele falou, irmão, o único jeito de você não passar por mais nenhuma luta, mais nenhuma tribulação, é você morrer. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos passar por lutas e tribulações. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, mas seja perseverante. Mas faça como o apóstolo Paulo, complete a tua carreira, vai até o final. E Jesus está falando, aquele que perseverar até onde? Até o fim. Até o fim do quê? Até o fim da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem uma recompensa, irmãos. Tem algo glorioso que Deus vai entregar nas nossas mãos, que vale mais do que qualquer coisa nesta terra. Por isso a palavra de Deus diz que as tribulações deste tempo presente, elas não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Hoje nós estamos passando por lutas e tribulações, hoje nós estamos chorando, mas Deus vai nos levar para um lugar que diz a sua palavra, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nesse lugar a morte não vai nos alcançar mais, a dor e o sofrimento não vão nos alcançar mais. Esse é o lugar que Deus quer nos levar, mas para a gente chegar lá, a gente tem que ser perseverante até o final. Vamos ficar de pé.